continuando a gravação da revisão de derivadas, vamos continuar com as regras de derivação. A última, derivamos as funções potência, as funções exponencial logarítmica. Vamos ver as derivadas das principais, que são as trigonométricas. Vou mudar a cor aqui. As derivadas trigonométricas. Derivadas trigonométricas. Bom, lembrando aqui as principais, né? Quando o meu f de x, igual a seno de x, a derivada, a f' de x, será cosseno de x. Vou colocar assim, não precisa colocar entre parênteses não, eu coloquei, mas não precisa. Seno x, cosseno x. O retorno, vamos colocar aqui a f de x igual a cosseno x, a derivada será menos seno x. E aí, claro, lembrar aqui, a f de x igual a tangente de x. Só para lembrar, a tangente é o seno de x pelo cosseno de x, né? Aí a gente vai usar aquela regra do produto do quociente que eu vou falar daqui a pouco. Ela vai ser 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Isso aqui pode ser considerado, aliás, calma aí, né? Só fazer aqui a derivada, né? A derivada, f', será 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é chamado de secante ao quadrado de x. Então, essa aqui é a derivada da tangente. Então, as principais, existem outras, a gente pode recorrer à tabela de derivações. Além das derivadas das funções trigonométricas, nós temos também as trigonométricas inversas, que nós vamos mencionar aqui. Colocamos apenas as mais utilizadas, sendo cosseno e tangente. Vamos falar também das principais regras de derivação. Tá? Simplesmente, quais são as principais regras. Lembrando aqui que vamos colocar aqui a derivada da soma de duas funções. Aqui, a soma barra subtração. Então, nós temos aqui a soma e subtração. Nós temos aqui, por exemplo, uma função h de x, definida por f de x mais g de x. Se quisermos a função derivada de h, a h' de x, será simplesmente a f' de x mais a g' de x. Isso também vale para uma h de x igual a f de x menos g de x. Simplesmente você vai encontrar a derivada fazendo a diferença das duas derivadas. F' menos g' de x. Aqui é g' também, tá? E aí, claro, nós temos o caso que é o produto barra quociente. Tá? A derivada do produto, vamos imaginar aqui um h de x, dado por f de x vezes g de x. Então, a derivada do produto, h' de x, será f' de x vezes g de x mais g' de x vezes f de x. Ou seja, deriva a primeira, mantém a segunda, multiplica pela segunda, mais deriva a segunda, multiplica pela primeira. Aí agora, para o quociente, hx igual a f de x sobre g de x, lembrando, né, que isso aqui é importante, que g de x seja diferente de zero. Então, neste caso, a h' de x será igual, deriva a primeira, mantém a segunda, multiplica pela segunda, menos, deriva a segunda, multiplica pela primeira, tudo isso sobre a segunda ao quadrado. Veja, não vou colocar a derivada, é a segunda função, tá? Ao quadrado. Então, essa aqui mostra a derivada da soma e subtração, produto e quociente. E por último, claro, a derivada, vou colocar aqui por último,
a derivada da função, aqui é a terceira parte, né? É a derivada da função composta, da composição. Aqui eu vou colocar aqui a composição. Tá? Então imagina você que eu tenho uma g de x e uma if de x funções, né? Então queremos a g da f de x, né? Ou seja, uma composição. Então nós temos aqui a nossa famosa GOF, né? A g de f. Ou ainda a outra composição é a f de g de x, ou seja, a função g está dentro da f. Na primeira, essa aqui é a nossa FOG, né? Então, a função f dentro da g, a função g dentro da f. Então, imagina aí nessa situação. Como é que faz para derivar? Se eu quisesse, por exemplo, se eu tenho uma FOG de x, como é que eu faço para derivar? Quem é a derivada disso aqui? Quem é a derivada dessa função aqui? Quem é essa derivada? Ora, a gente diz que primeiro você deriva a de fora, então é a f' da g de x, olha aí, vezes a g' de x, ou seja, deriva de fora, multiplica pela derivada da de dentro. Se eu tivesse a derivada da GOF, por exemplo, se eu quiser saber qual é a derivada da GOF de x, observa que eu coloco essa marquinha para indicar a derivada de tudo isso aqui. Quem é isso? A mesma situação, é a g' da f de x vezes a f' de x. Vamos exemplificar agora para mostrar essas situações. Tudo bem? Primeiro, exemplo 1. Vou mostrar aqui a função, primeiro a função soma, né? Então, vou colocar aqui exemplo 1. Eu tenho f de x dado por 3x ao quadrado mais seno de 5x. Muito bem. Então, vamos aplicar aqui as derivações. Observe que eu tenho uma parte, uma função potência e uma função trigonométrica, e é uma soma. Logo, a f' de x será deriva primeira, 6x elevado a 1, é 6x mesmo, mais deriva a segunda. A derivada de seno de 5x vou usar aquela composição, é o cosseno de 5x vezes a derivada de 5x, que é 5. Então, a minha f', só para lembrar, será 6x mais 5 vezes cosseno de 5x. Tudo bem? Eu estou usando duas coisas aqui. Na verdade, estou usando várias coisas, né? Eu apresento a função f de x como uma soma de uma função do tipo potência e uma função do tipo trigonométrica com uma composição, ou seja, não é só seno x, é seno de 5x. E aí eu utilizo a regra da soma, deriva essa parte, mas quando eu chego bem aqui, eu tenho que lembrar que é uma composição. Eu tenho 5x é a função dentro do seno. Então, daí eu utilizo a derivada do seno, que é o cosseno, né, e a derivada de 5x, que é 5. Então, estabeleço essa relação. No exemplo 2, eu vou mostrar agora uma situação que envolve o produto. Eu tenho uma g de x igual a 3x ao quadrado vezes cosseno de 2x. Então, o que vai acontecer? Não é mais soma, é um produto. Então, eu vou utilizar a derivada do produto. Então, quem é a g' de x? Deriva a primeira, 6x, mais, mantém a segunda, mais não, vezes a segunda, cosseno de 2x, mais, mantém a primeira, 3x ao quadrado, lembrando aqui que a primeira e a segunda podem ser estabelecidas assim, ó. Essa é a primeira, essa é a segunda. Primeira, segunda. Então, derivei a primeira, escrevi a segunda, mais, mantive a primeira, voltar a cor aqui da caneta, vezes, deriva a segunda. Quem é a derivada de cosseno de 2x? É menos seno de 2x, só que não pode esquecer, e ainda tem que multiplicar por quem? Pela derivada de 2x, que é 2. Então, agora, arrumando, g' de x será 6x cosseno de 2x mais e menos 6x ao quadrado seno de 2x. Pronto. Então, está aí a nossa derivada. E observe que a gente está usando também as composições. Beleza? Então, essa aí são as regras de derivação mais usadas. Soma, diferença, produto, quociente e composição.
Bom, derivação implícita. O que é a derivação implícita? Às vezes, por exemplo, quando você coloca f de x igual a 3x mais 4, isso aqui é uma função dita explícita. O que significa isso? Eu digo que o meu y ele pode ser escrito como f de x. Então, é verdade isso aqui, eu posso observar o y dependendo diretamente do x. O y tem uma dependência visual aqui com o x, depende somente de x. Vamos a um caso da derivação implícita, vou colocar bem aqui. Vamos pegar uma função, uma curva, né, que é x a terceira y mais 2y ao quadrado x mais 5 igual a zero. Queremos descobrir quem é a derivada dessa expressão aqui. Observa que y é uma função de x, apesar de nós não observarmos diretamente. Então, o que eu faço? No caso da derivação implícita, você vai derivar toda a primeira parte e vai derivar a segunda parte depois da igualdade. Derivando isso, você vai ter esse produto aqui. Veja, x ao cubo é uma função, y é uma função que nós não conhecemos. Então, aqui eu tenho um produto, aqui eu vou ter um produto de função, poderia até reescrever, né? Tipo, reescrever assim, 2y ao quadrado x, eu poderia escrever como 2xy ao quadrado. Pronto, para ficar mais prático, né? Então, eu vou escrever aqui a primeira. Deriva a primeira, ó, isso aqui é um produto, ó, que é um produto. Então, deriva a primeira, 3x ao quadrado. Mantém a segunda, y, mais, mantém a primeira, x ao cubo, deriva a segunda. Segunda é só y, 1 vezes dy dx. Pronto. Então, tudo isso aqui é a primeira parte aqui da nossa função. Essa é a primeira parte. Mais, eu estou falando desse aqui. Vou pegar a mesma coisa que isso aqui, ó. Então, é a mesma situação. Deriva a primeira, 2, escreve a segunda, y ao quadrado, mais, mantém a primeira, 2x, deriva a segunda, 2y, vezes a derivada que nós não conhecemos, que é implícita. Está bem aqui. Tudo isso aqui é a segunda parte. Derivada de 5 é zero. Ó. Derivada de 5 é zero. Isso aqui é igual a zero. O que nós queremos é dy dx. Bom, então a gente vai separar aqui. Ó. Fica assim, 3x ao quadrado y mais x ao cubo dy dx. Do outro lado eu vou separar, mesma situação. 2y ao quadrado mais 2x, né, 2y dy dx igual a zero. Observa que eu vou pegar dy dx, manter do lado aqui e passar o resto para o outro lado. Então vai ficar do lado de cá, x ao cubo. Tá? Vou colocar em evidência, observa aqui, aliás, vou colocar em evidência o dy dx, ó, que está comum aqui. Então fica assim, dy dx vezes quem? Aí, x ao cubo mais, aqui, observa que eu tenho 2 vezes 2, eu posso escrever logo 4xy. Pronto. E do outro lado sobrou essa parte aqui que é negativa. Ó. Então fica assim, menos 3x ao quadrado, y, menos 2y ao quadrado. Aí eu vou passar para cá, só fechar, né? Então fica assim, dy dx é igual a, posso colocar o y em evidência, né? Menos y em evidência. Aqui dentro fica 3x ao quadrado, o y é comum aqui, ó, 3x ao quadrado menos 2y. Tudo isso, vou pegar esse cara que estava multiplicando, vou passar dividindo. Tudo isso sobre x ao cubo mais 4xy. Pronto. Quando a gente faz isso, nós acabamos de encontrar o que a gente chama de derivada implícita. Então, veja, dy dx, nós não conhecemos quem é a função f de x, mas nós podemos obter a derivada dessa função. E com isso a gente encerra esse vídeo.